Algoritmos e linguagem C++. Aplicações do comando while e do while. Os comandos while e do while proporcionam algumas operações. Nessa parte da apresentação, iremos mostrar 3 interessantes apresentações que podem ser feitas com eles. Repetição indefinida de rotinas, validação de dados de entrada e séries polinomiais. Repetição indefinida de rotina. Uma utilidade interessante das estruturas while e do while é verificar interativamente quantas vezes o usuário deseja verificar um cálculo. Imagine que você faz um programa e deseja repetir o programa sem ter que rodar novamente, sem ter que chamar novamente a execução. Para isso, seria interessante colocar uma pergunta do tipo: deseja calcular novamente? Nessa estrutura, nós temos aqui o comando do while. A pergunta vai no fim do programa e, se a resposta for afirmativa, ele vai executar de novo o programa. E por quê? Porque o programa está dentro do looping do while. Agora, e se fosse o comando while? Também teríamos que ter a pergunta dentro. Mas a condição é testada inicialmente. E, nesse caso, eu preciso inicializar a variável da condição. No nosso exemplo aqui, a variável eu estou testando para minúsculo e maiúsculo, ou seja, sim. E a pergunta encontra-se no meio do programa. O programa está dentro do looping while. Validação de dados. Veja se a gente precisa verificar os dados de entrada. Imagine essas duas rotinas que aparecem, tanto com while como do while. Imagine a seguinte situação: um professor faz um programa e ele vai digitar as notas, mas e se ele acidentalmente, em vez de digitar a nota 10, digita a nota 11? Ou acidentalmente, quando for digitar uma nota, aperta o sinal de menos na frente. Essas notas seriam inválidas. Então, para se impedir isso, o que acontece? Quando você tem um while e você entrou uma nota que está fora da faixa, a pergunta que ele faz é: se a nota for menor que 0 ou maior que 10, ele cai dentro do looping. O looping avisa que a nota é inválida e pede uma nova entrada. Se o professor continuar errando na hora de digitar a nota, o looping continuará fazendo esse procedimento até ele acertar a nota. Agora, no caso do while, ele também faria a mesma coisa, só que como o comando iria avisar que estava errado? Então, nesse caso, a gente precisa colocar um comando if dentro do looping. No exercício 11 e 16, temos uma situação interessante quanto à verificação de dados de entrada. Basicamente, esse exercício apresenta duas soluções feitas em função. A primeira função, leaba, você não pode permitir que o dado de entrada seja zero ou negativo. A segunda função, leespessura, você, além de não permitir que o dado de entrada seja negativo ou zero, você também não pode permitir que ele seja maior que uma espessura qualquer que é passada como parâmetro. Repare o leaba, do while, e você tem dentro dele o quê? Valor da aba externa. Se o a for menor ou igual a zero, ele vai ficar nesse looping até a pessoa digitar a informação que satisfaça, ou seja, um número positivo. E somente depois disso ele vai cair na cláusula return. O leespessura, também temos uma estrutura do while, mas além de verificar se o valor é menor ou igual a zero, ele pergunta ou se o valor é maior do que o a, parâmetro de entrada que foi fornecido dentro do comando. E somente depois que se resolve isso, é que nós temos, ele vai retornar o valor. Vamos entender como essas funções podem ser chamadas num programa. Vou fazer isso apenas com leaba. Preste atenção. Em cima eu tenho a função leaba, que nós acabamos de explicar, e embaixo nós temos o programa, onde essa função se encontra. Repare que na main você tem lá
a variável valor, eu tenho leaba. Eu não tenho nenhum CIN nessa parte. Por quê? Porque não é necessário. O CIN se encontra exatamente aonde? Dentro da função leaba. Então essa é uma forma muito interessante de você fazer um comando de entrada. Você pode preparar uma função que ela tenha as condições de contorno que garantam a entrada de dados. E você no programa principal simplesmente faz o quê? Você pega uma variável e atribui a função que já faz essa verificação. Usando o comando while ou do while para séries polinomiais, temos uma outra aplicação muito interessante. Vamos pegar esse exemplo. Essa série que estamos destacando aqui é uma somatória, onde o numerador sempre será 1 e o denominador irá crescendo gradativamente. Mas existe um detalhe, existe uma troca de sinal. Então, no primeiro momento, eu tenho o valor sendo 1, depois meio, depois 0,33, depois 0,25, depois 0,20 e assim sucessivamente. Lembrando que ele vai fazendo alternadamente soma, subtrai, soma, subtrai. Isso vai ter uma consequência interessante. E quando é que essa série vai parar? Bom, a condição dessa série está em função da parcela, ou seja, eu vou verificar se a parcela é maior do que 0,0001. Toda condição, todo looping do while vai ser preso a essa parcela. Então, o que vai acontecer? Ele verifica se o módulo da parcela for superior a esse valor, ele continua fazendo a somatória, continua trocando o sinal, continua calculando a parcela da próxima vez. E esse processo continua e a cada interação maior, a parcela vai ficando menor. Chegará um momento que ela ficará tão pequena que ela não conseguirá ser superior a 0,0001. E nesse momento a condição fica falsa e ele interrompe o looping. Para entender melhor o processo, eu fiz o seguinte, eu planilhei os valores que vão acontecer na memória desse exercício. A primeira coluna mostra a variável i, que é exatamente a que está crescendo, seria no caso o nosso denominador. A segunda coluna é a variável p, é o valor da parcela, que ele vai reduzindo exatamente porque é o inverso da variável i. A terceira coluna é a variável c, que tem um trocador de sinal. E a quarta coluna é a somatória. Particularmente eu destaquei os primeiros 10 valores aí para mostrar como ela funciona. E eu fiz um gráfico à direita. Vamos lembrar o que controla todo o processo. A fórmula geral dessa série, né? Ela é o inverso da variável i. Então, para entendermos bem o conceito, o que acontece? Em algum momento a variável i vai ficar tão grande, ela vai tender a infinito, que o resultado dessa divisão desse valor inverso vai tender a zero, ou seja, vai chegar muito próximo de zero. Só que nós não vamos esperar chegar próximo de zero. No nosso exemplo, nós vamos trabalhar com a condição de até 4 casas decimais. E lembrando que a somatória vai ora acrescentar, ora subtrair, ora acrescentar, ora subtrair. Vamos entender como funciona, prestando atenção nessas 3 partes que eu destaquei no programa. A condição de ser maior que 4 casas decimais, a somatória e a troca de sinal. No primeiro momento, o valor da parcela é 1. E como a somatória antes era 0, 0 mais 1, 1. Então a somatória vale 1. A parcela é maior ainda do que 4 casas decimais, né? Ele calcula a parcela seguinte, que vai ser meio. E ele soma o resultado anterior, que era 1. Então 1. Só que ele, na verdade, soma com o sinal trocado. Então 1 menos meio passa a ser meio. A parcela ainda é maior do que 4 casas decimais. Ele calcula a terceira vez. Agora o sinal é positivo. Então, meio mais 1/3, ou 0,333, ele vira 0,8333. 0,333 ainda é maior que um número com 4 casas decimais. Então, ele parte para o próximo. E dessa forma, o próximo número, a parcela é 0,25 e a somatória fica 0,5833. E ele vai para a parcela seguinte, que a somatória dá 0,7833, depois 0,6167, depois
07595, depois 06343, depois 07456, depois 06456 e assim sucessivamente. O que acontece? Eventualmente ele irá parar. Para se ter uma ideia, depois de 5.000 rodadas do looping, o valor aproximado é 0693197. Mas é importante entender esse princípio porque ele é uma revolução para nós nos exercícios de séries polinomiais. Quando nós preparamos as séries polinomiais usando o comando for, nós temos que fornecer ao programa quantas vezes nós queremos calcular. E quando nós fornecemos, nós partimos da premissa que teremos que escolher o número de vezes que o looping vai se executar. Mas no nosso caso, quando nós usamos uma condição como essa, o que nós fazemos na verdade é deixar que a condição informe para a gente, pare o looping quando for conveniente. Em algumas situações, nós caímos num loop infinito. Por exemplo, um loop infinito seria uma condição que sempre dá verdadeira, ou você colocar while true. Por exemplo, while 1 é diferente de 0. O C++ entende que é uma condição de loop infinito. E como é que a gente interrompe o loop infinito? Bom, existem dois comandos interessantes que nós já vimos no comando for, que é o comando break e o comando continue. Vamos estudar detalhadamente o comando break. Imagine que eu queira contar de 1 até 10, porém eu coloco a seguinte situação. Eu quero que ele pare num determinado número. No exemplo que nós estamos falando aqui, eu quero que ele pare quando for 6. Então, dentro do looping, eu coloquei uma condição. Quando o contador for igual a 6, ele cai na cláusula break. E a cláusula break interrompe imediatamente o looping. Como nós estamos vendo aqui nessa simulação, do lado direito, né, ele parou de exibir os resultados exatamente quando o contador foi igual a 6. Ou seja, ele exibiu 1, 2, 3, 4, 5. Mas e se eu não quiser interromper, mas eu quiser apenas que ele salte ou que ele não faça uma determinada condição no meio do looping? Para isso a gente utiliza a cláusula continue. O exemplo que nós temos aqui, eu estou usando o princípio de o resto da divisão ser igual a 1, ou seja, é um número ímpar. Eu não quero que exiba os números ímpares, né? Então veja que eu coloquei a condição e em vez de break eu tenho a cláusula continue, ou seja, ele vai até o final do looping e faz a próxima iteração. E o resultado é o que nós estamos vendo. É uma forma elegante de você pedir para mostrar apenas os números pares de 1 até 10. E ele exibe 2, 4, 6, 8 e 10. Dessa forma, nós podemos fazer as nossas séries, calcular os demais valores com 3 loopings diferentes. Eu posso usar o comando for, que é o exemplo da solução 1. Eu posso usar o comando while, que é o exemplo da solução 2. E eu posso usar o do while, que é o exemplo da solução 3. Para ficar mais claro essa facilidade, eu vou pegar uma série irrelevante, a série do seno, né? No item 9.4 do nosso livro, quando estávamos explicando o comando for, nós fizemos essa série. Ela tem um procedimento onde converte o número lido de graus para radianos, é a função rad. Ela precisa da função fatorial, então nós temos aí a função fat para nós trabalharmos. E a função seno, que nós vamos usar para calcular a série, ela é desenvolvida, porém ela precisa do número de termos. Por isso, se você prestar atenção, além de pedir o valor do ângulo, que é a variável x, eu pergunto quantas interações são necessárias. E a nossa série precisa disso porque o comando for necessita dessa informação. E por consequência, a main precisa coletar essa informação. Ou eu digo internamente quanto vale o n, ou eu faço uma pergunta. Porém, eu não me lembro de ver no botão da calculadora, de uma calculadora científica, quando você aperta o botão do seno, ele perguntar
quantas vezes eu quero que ele faça as contas para achar o valor correto do seno, não é verdade? E essa é a novidade nesse capítulo do livro. Quando nós entramos com o comando while, eu posso dizer o seguinte: eu quero calcular com a precisão de 8 casas decimais. E veja que eu não preciso mais pedir quantas interações são necessárias. Seja feita no comando while ou no do while, isso não é mais um problema. E por que não é mais um problema? Porque agora eu posso introduzir na minha série polinomial o parâmetro de número de casas decimais. Eu peço que ele calcule as séries decimais quantas vezes forem necessárias até o momento que ele atinge 8 casas decimais. A nona casa decimal não é mais relevante no meu exemplo. Isso acontece, como eu mostrei anteriormente, na condição do while ou na condição do do while. Agora, uma consideração importante. As duas soluções apresentadas, vão chamar, cada vez que elas passarem, um número fatorial. E se ela chamar a função fatorial cada uma dessas vezes, ela vai fazer o cálculo novamente. E de alguma forma, esse cálculo ele já está sendo feito na interação anterior. Será que a gente não poderia aproveitar, Então, é importante nós termos em mente o seguinte: o número fatorial vai estar saltando, por exemplo, o fatorial de 13, ele vai fazer 13 multiplicações. O fatorial de 15, ele vai fazer 15 multiplicações. O fatorial de 17 vai fazer 17 multiplicações. E assim sucessivamente. Então, em vez de cada vez que eu for fazer o cálculo de uma parcela, eu pedir para calcular o fatorial, porque isso implicará um crescimento exponencial nos processos dentro do computador, se eu salvar esse valor de alguma maneira entre uma rodada e outra, eu posso otimizar o processo do meu computador. E é o que eu vou mostrar agora no próximo exemplo. O exercício 11.9 é exatamente o cálculo do seno, da série seno, mas feita dessa forma um pouquinho mais inteligente. O código é esse que se apresenta, mas vamos entender um pouquinho melhor como isso acontece. Inicialmente, cria uma variável p, parcela, onde eu coloco o valor de x. O valor de x é a primeira parcela. O que não aparece aí, mas é consequência da teoria de Taylor e Maclaurin, é que a primeira parcela, na verdade, não é uma constante x, mas é x elevado à primeira dividido por 1 fatorial. E aí, o próximo passo, eu vou trabalhar com as características lógicas dessa série. Eu criei uma variável q, e essa variável q ela vai valer menos x vezes x, ou seja, seria x ao quadrado com sinal negativo. O que significa isso? Eu vou usar essa parcela dentro do looping. A variável q vai ser estratégica. Aonde? Ela vai ser estratégica no momento em que eu estou calculando a parcela seguinte. Então, lembrando, dentro do looping, quando eu estiver usando a variável q, ela na verdade representa menos x vezes x. E olha a consequência disso. Vamos olhar só a parte de cima do programa, da série. Eu tenho x elevado à primeira. Se eu multiplicar por menos x ao quadrado, vai ficar menos x ao cubo. Se eu pegar menos x ao cubo e multiplicar por menos x ao quadrado, vai ficar mais x à quinta. Se eu pegar mais x à quinta e multiplicar por menos x quadrado, vai ficar menos x à sétima. Se eu pegar menos x à sétima e multiplicar por menos x quadrado, vai ficar mais x à nona. Perceba o que a gente fez? Eu acabei transformando a função potência em uma multiplicação mais simples. E aproveitei junto com o processo, já fiz também a troca de sinal. Ganhamos algumas operações em relação à solução anterior. Agora vamos trabalhar com o denominador. Eu vou criar uma variável k para nos ajudar. Essa variável k, ela vai saltar, ela vai ser acrescida de 2. Então, a primeira vez ela começa valendo 0, depois ela passa a valer 2, depois ela passa a valer 4, 6, 8 e assim sucessivamente.
ela é uma variável de trabalho. Agora preste atenção no denominador. No denominador são números fatoriais. 1 fatorial, 3 fatorial, 5 fatorial, 7 fatorial, 9 fatorial. Do 1 fatorial para passar para o 3 fatorial, eu precisaria fazer o quê? Eu preciso multiplicar 1 fatorial por 2 vezes 3 e vira 3 fatorial. O 3 fatorial para virar 5 fatorial, eu preciso multiplicar por 4 e 5, ou seja, 3 fatorial vezes 4 vezes 5 vira 5 fatorial. O 5 fatorial para virar 7 fatorial, eu preciso multiplicar por quem? Por 6 e por 7. Então, 5 fatorial vezes 6 vezes 7 vira 7 fatorial. O 7 fatorial para virar 9 fatorial tem que multiplicar por 8 e 9, ou seja, 7 fatorial vezes 8 vezes 9 é igual a 9 fatorial. Na verdade, eu preciso multiplicar o denominador anterior por k vezes e k mais 1. Então, com essa variável k, eu consigo fazer a parcela, o denominador. Ou seja, eu consegui calcular a parcela seguinte do looping multiplicando em cima pela variável q e dividindo embaixo por k vezes k mais 1. E aí, basta apenas somar a parcela em cada interação. Ele vai fazer isso enquanto a minha parcela for maior que 10 a menos 8. Ele para quando a parcela ficar menor que 8 casas decimais, ou seja, 0,00001, certo? O que aconteceu? O que eu fiz? Eu chamei isso de erro, essa é a minha variável erro, né? Então, enquanto a parcela for maior que o erro que eu espero, ele fica no looping. E com isso, eu obtenho o resultado do meu seno. Bom estudo!